Você sabia que a reflexoterapia é uma das técnicas naturais mais efetivas na recuperação de pacientes que sofreram lesões cerebrais? É sobre esse assunto que eu gostaria de conversar com você um pouquinho. Eu não sei se você tem alguém da sua família, ou se você conhece alguma pessoa, ou se você de repente é um terapeuta e tem algum paciente, cliente ou interagente que já teve algum tipo de lesão cerebral e que você de repente gostaria muito de poder ajudar essa pessoa a ter uma boa recuperação, a de repente recuperar qualidade de vida e, se possível, até a voltar até a vida que tinha antes. O meu nome é Wellen Barbosa e eu sou reflexoterapeuta desde 2008. De 2010 para cá, eu venho ensinando inúmeros terapeutas ao redor do Brasil. Atualmente, pelo meu instituto, o Instituto Multiplique, nós também formamos reflexoterapeutas. E dentro da nossa formação, nós também ensinamos os nossos queridos multiterapeutas a atuarem com recuperações neurológicas. E nessa apresentação, eu quero compartilhar com você um pouco desse conhecimento que eu ensino para os meus alunos e que também eu venho aplicando em vários pacientes ao longo dessa jornada minha como terapeuta. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre o encéfalo. Ele é uma das partes mais sofisticadas do corpo humano. Ele faz parte do sistema nervoso central. Ele é formado pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. No tronco encefálico nós temos o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Entre as funções do encéfalo encontram-se estimular ações voluntárias, comer, falar, brincar, mexer os dedos dos pés, entre muitas outras coisas. Também as ações involuntárias, como respiração, batimentos cardíacos, digestão, entre outras atividades involuntárias. Também é responsabilidade do encéfalo controlar pensamentos, linguagem, percepção, aprendizagem, memória, equilíbrio e postura. Existem diversos tipos de lesões encefálicas. Entre as mais conhecidas, nós podemos destacar a lesão cerebral adquirida, e ela pode ser provocada por causas externas ou internas. Nas externas podemos falar sobre, por exemplo, traumatismo craniano, e nas internas, acidente vascular encefálico, também conhecido como AVC, acidente vascular cerebral, ou popularmente chamado de derrame. Se você quiser saber um pouco mais sobre esses tipos de lesões, eu deixei aqui para você alguns links de alguns sites confiáveis para que você possa fazer pesquisas mais aprofundadas. Em casos sérios de lesão cerebral, o resultado pode ser incapacidade permanente, incluindo problemas de fala ou de movimento. Lesões cerebrais graves podem resultar em estado vegetativo, coma ou até a morte. As capacidades cognitivas, funcionamento mental, após uma lesão cerebral, podem ser muito evidentes e o paciente ele fica incapacitado para a maior parte de suas atividades, pois não é eficiente ao raciocinar, ao se lembrar, ao decidir e cuidar da sua própria vida. Como você pode observar na imagem, isso não é exclusivo de pessoas de mais idades, mas infelizmente também algumas pessoas mais jovens têm sofrido com isso. Então surge uma pergunta: será que a reflexoterapia, podal, pés, palmar, mãos, auricular, entre outras formas de se aplicar reflexoterapia, será que ela pode mesmo ajudar pacientes que sofreram lesões encefálicas? Bom, durante muito tempo, acreditou-se que o sistema nervoso central, após o seu desenvolvimento, ele tornava-se uma estrutura rígida que não poderia ser modificada e que lesões nele seriam permanentes, pois suas células não poderiam ser reconstituídas ou reorganizadas. Mas hoje, se sabe que o sistema nervoso central ele tem grande adaptabilidade e que, mesmo num cérebro adulto, há plasticidade na tentativa de regeneração. Na presença de lesões, o sistema nervoso ele utiliza-se dessa capacidade, chamada de plasticidade neural, na tentativa de recuperar funções perdidas e ou principalmente de fortalecer funções similares relacionadas às originais, trazendo assim então a possibilidade do paciente
né, da pessoa que sofreu tal lesão voltar a ter uma vida normal. Quer saber mais? Deixei um link aqui para você também pesquisar mais profundamente. Então é possível, com a técnica correta, é claro, ajudar pacientes assim a se recuperar desse tipo de lesão? E se sim, quanto é possível auxiliar nesta recuperação? A reabilitação do cérebro lesado pode promover reconexão de circuitos neuronais lesados, é o que a ciência moderna hoje afirma categoricamente. Quando há pequenas perdas de conectividade, a tendência é que ocorra uma recuperação autônoma, enquanto que grandes perdas poderão acarretar em perda permanente da função. Então, quando há pequenas perdas, naturalmente o nosso corpo ele é capaz de se recuperar. Mas quando há grandes perdas, aí possivelmente essa perda poderá ser permanente, da função específica da área lesada. Algumas lesões são potencialmente recuperáveis, mas, para tanto, necessitam de tratamentos precisos, mantendo níveis adequados de estímulos facilitadores e de estímulos inibidores. E a reflexoterapia tem se mostrado uma técnica potente para atuar nesse caso. As mudanças organizacionais dependem das áreas lesadas e íntegras pré-existentes da localização da lesão, e são encontradas em ambos os hemisférios cerebrais. Em outras palavras, o resultado poderá vir e ter um resultado extremamente eficaz dependendo da área, especificamente, onde o paciente sofreu tal lesão. Ah, então é possível sim. É uma notícia maravilhosa, você concorda? Mas aí surge uma pergunta. Como que isso é possível de fato? Bem, o sistema nervoso central, ele possui uma rede neural complexa, com células altamente especializadas, que fazem milhares de conexões a todo momento e determinam a sensibilidade e as ações motoras, traduzindo-as em comportamento. Na presença de lesões, há um desarranjo nesta rede neural, e então o sistema nervoso central inicia seus processos de reorganização e regeneração. Então, as pesquisas mais atuais demonstram sim que o nosso sistema nervoso central ele é capaz, de alguma maneira, encontrar alguma forma para recuperar ao máximo depois de uma lesão. E isso já aconteceria naturalmente. Imagine então você usando a técnica correta para estimular isso. E para dar credibilidade a isso tudo que estamos falando até o momento, tem alguns estudos usando tomografia ou imagem por ressonância magnética que comprovam exatamente essa plasticidade decorrente de uma lesão no sistema nervoso central. Dá uma olhadinha aqui também nesse link que eu deixei para que você possa se aprofundar mais sobre o assunto. A recuperação, ela pode levar de 6 meses até vários anos, mas os estímulos dados sob a visão da reflexoterapia pode acelerar, pode potencializar a recuperação e torná-la mais completa. Em alguns casos, a recuperação ela pode chegar próximo dos 100%. Em outros, funções básicas como movimentos dos membros superiores e inferiores, fala, a memória, podem ser recuperados parcialmente. Agora, a extensão e a velocidade de recuperação da função não pode ser previstas, mas com certeza você poderá trazer grandes resultados, grandes benefícios para pacientes assim. Pode ser de repente alguém da tua família ou pode ser de repente um paciente propriamente dito. E novamente, deixo aqui um link para você pesquisar mais a fundo sobre o tema. Tem alguns casos que eu gostaria de comentar com você sobre recuperação de pacientes que sofreram lesões cerebrais. Mas como o tempo não permite, eu vou citar 3 que são os mais especiais para mim, cada um com suas características ímpares. O primeiro é a Silvia, que também é uma reflexoterapeuta. Em certa ocasião, ela sofreu um acidente vascular encefálico hemorrágico seguido de 2 isquêmicos. Levada para o hospital, depois transferida para outro hospital para ter melhores cuidados, mas infelizmente ela quase perdeu a vida. Os médicos, inclusive, tiraram a esperança da família, até que o marido pediu para que ela tivesse o auxílio da reflexoterapia. E aí a junta médica permitiu.
Fizemos 4 sessões num prazo de 10 dias e ela teve alta. Para uma pessoa que poderia ter perdido a vida, a hoje praticamente 100% recuperada. Um segundo caso também que eu gosto muito e que tem uma característica interessante é o professor Milton Serra. Com os seus 83 anos, se eu não me engano, ele sofreu um acidente, bateu a cabeça e, desde então, começou a praticamente um estado vegetativo. Com o passar do tempo, ele começou a ter uma leve recuperação, até voltou a andar, mas com muita dificuldade, praticamente não se comunicava bem. Depois de 3 anos que ele havia sofrido este acidente, começamos então o seu tratamento. E o tratamento foi tão eficaz que a sua neta, que nessa imagem um pouco à esquerda do vídeo, atrás dele, uma pessoa de óculos, é a Thalita, ela veio também se transformar numa reflexoterapeuta porque o resultado com seu avô foi extraordinário. E aqui nessa imagem eu entreguei o certificado dela para ele, porque ela não morava perto de onde eu ministrava o treinamento, na cidade de Pindamonhangaba, e eu atendia o Sr. Milton, então entreguei o certificado para ele entregar para sua neta. Foi um resultado extraordinário. Nessa mesma imagem, um pouco mais à sua esquerda, nós temos aí a Naomi. Naomi, que foi uma das alunas que eu formei, ela também inclusive é psicóloga, ela tem um sobrinho chamado Gabriel. O Gabriel, quando tinha ali os seus 18 anos, ele sofreu um acidente muito sério, descendo o morro de bicicleta, enfim, aconteceu algo lá e ele foi com a bicicleta, bateu com a cabeça num muro e sofreu uma lesão gravíssima, a ponto de médicos dizerem para a mãe que ele havia praticamente tido uma morte cerebral. Ainda não era propriamente dito uma morte cerebral, mas tudo indicava que esse era o fim dele. Quer saber o resultado extraordinário que tivemos com ele? Para mim, foi o mais impactante até hoje. Mas quem vai contar isso vai ser a mãe dele e ele mesmo. No dia 2 de dezembro de 2016, meu filho Gabriel saiu para trabalhar, foi entregar uma documentação num bairro na parte alta da nossa cidade. E ao retornar, ele sofreu um acidente. Foi chamado resgate, ele foi encaminhado para o hospital regional da nossa cidade. E a primeira pessoa que chegou lá foi o meu outro filho, que é gêmeo do Gabriel, e a minha irmã. E o que se falou era que o Gabriel tinha tido uma morte cerebral, porque ele sofreu um trauma encéfalo-facial. Então o Gabriel foi sedado, foi encaminhado à UTI. No dia 3 de dezembro, o Gabriel sofreu uma cirurgia, passou por um procedimento, onde foi colocada uma placa na cabeça do Gabriel, fixa com 8 parafusos. E o que foi dito pra gente era que o Gabriel ia levar sequelas na fala, sequelas motoras, que o Gabriel estava vivo, mas que ia ser uma pessoa dependente. Nesse acidente ele também perdeu a vista do olho esquerdo, teve um trauma de fêmur, onde foi colocada uma haste. Depois, mais tarde, ele fez essa cirurgia. Mas o que nós tiramos desse acidente do Gabriel foi conhecer o Ellen, que veio a nós através da minha irmã, que fez o curso de reflexoterapia. O Ellen, na época, atendia uma outra pessoa, um outro paciente na UTI e passou a atender o Gabriel. E o que se falava dentro da UTI é que toda vez que o Ellen atendia o Gabriel, era visível nele o estímulo que o Ellen fazia. O Gabriel ficou 13 dias em coma induzido e 40 minutos depois que tiraram a medicação da indução no coma, o Gabriel acordou ativo, querendo ir para casa, e foi uma coisa assim que impressionou todo mundo. Na primeira visita pós-alta do Gabriel, o neurologista que atendeu, que
fez a cirurgia na cabeça do Gabriel, ele se assustou com o comportamento do Gabriel. O Gabriel estava de cadeira de roda, ele foi fazer o exame clínico no Gabriel, o Gabriel reclamou que ele estava apertando muito a cabeça dele. E isso foi um susto para ele, de ver o Gabriel falando, de ver o Gabriel se expressando de maneira tão fluente e ele bem e conversando e questionando e perguntando. Então a melhora do Gabriel foi uma coisa que impressionou todo mundo. Esse é o meu filho Gabriel. Tudo jóia? Basicamente a reflexoterapia me ajudou a me reconstituir fisicamente como uma pessoa, né? Não melhor, mas como uma pessoa que eu era antes. Quando eu estava em casa e eu ia receber o Ellen, eu sentia dor por não estar andando, por estar de cama há muito tempo já. Eu sentia cãibra e eu reclamava para o Ellen, eu falava para ele aonde doía, aonde eu tinha cãibra, o incômodo que eu sentia. E eu percebi com o passar do tempo, conforme eu fui fazendo as consultas de reflexoterapia, que toda vez que eu reclamava de alguma coisa, ele apertava no meu pé automaticamente. Depois que ele ia embora, eu comecei a perceber que a dor começou a sumir. As dores que eu reclamava começaram a sumir por conta dele fazer a reflexoterapia. Então eu indico sim o processo de reflexoterapia. E como família nós percebemos, né, essa plasticidade cerebral do Gabriel, que ele conseguiu recuperar após o acidente. Que mesmo com a perda de massa que o Gabriel teve, nós percebemos assim que o tratamento foi muito bom para a atividade mental do Gabriel. Não só a presença do Ellen, né, nessa parte de conversa, essa parte terapêutica, mas a reflexoterapia foi fundamental para o processo de cura do Gabriel. E nós temos muito a agradecer ao Ellen por essa ajuda, por esse comprometimento como profissional. Essa história é muito emocionante. 10 dias depois, em que ele quase morreu, começamos o tratamento. Ele ainda estava na UTI. Eram 2 sessões por semana, até que um mês depois ele teve alta. E depois, na casa dele, uma vez por semana, a gente fazia as sessões de reflexoterapia. Ele se tratou por mais ou menos uns 4, 5 meses depois, continuamente. E ele ainda continua em recuperação. Afinal de contas, tem mais ou menos uns 4 anos que esse acidente aconteceu. E claro, o cérebro dele ainda está fazendo os ajustes necessários. Mas a máxima recuperação dele, o período em que a recuperação ficou mais evidente, foi no período em que fazíamos as sessões de reflexoterapia. Em 2019, nós tiramos essa foto. Foi num evento em que participamos juntos e eu tive o privilégio de poder dar um abraço no meu amigo Gabriel. Então agora eu quero mostrar para você como é que nós podemos utilizar a reflexoterapia de uma maneira efetiva, ou seja, eficaz e eficiente ao mesmo tempo para ter resultados extraordinários. Essas são as áreas e pontos que você deve trabalhar para a recuperação de lesões neurológicas. Eu gostaria de dividir aqui em 3 grupos. O primeiro grupo são as áreas grandes. Você vê aí circulação sanguínea, as canaletas entre os dedos, na parte dorsal do pé, e também ali numa área mais roxa, músculo do pescoço e dos ombros. Então são áreas grandes. Você deve trabalhar toda essa área mais ou menos uns 2 minutos. Depois, você verá vários pontos. Você tem um ponto álgico dos nervos, lá em cima na ponta do hálux ou do dedão, o hipotálamo. Também você tem ombro, joelho, ponto de tensão e a coluna cervical. Cada um desses pontos
você deve trabalhar 1 minuto. Lembrando que, apesar de estar apresentando em apenas um pé, são nos 2 pés. Então você tem a área do ombro nos 2 pés, do joelho nos 2 pés, ponto de tensão nos 2 pés, coluna cervical nos 2 pés. A diferença da imagem, por exemplo, é que ombro, joelho, ponto de tensão está do lado de fora, do lado externo, lateral do quinto dedo, e a região cervical no lado interno do pé, na lateral do dedão ou do hálux. Uma atenção especial deve ser dada agora ao cérebro. Você observa nesse mapa, na parte plantar, ou seja, na parte de baixo do pé, aquela grande área em amarelo lá no dedão, lá no hálux. Essa região do cérebro deve ser feito um trabalho minucioso. Mais ou menos 75% do seu tempo vai ser dedicado a estímulos nessa região, no que nós chamamos de zonoterapia. Se o paciente ele estiver consciente, você irá perceber que um dos hálux, um deles vai estar mais sensível, possivelmente a área do cérebro afetada. Então você deve dar mais atenção para as regiões onde doerem mais. Mas é claro, trabalhe os 2 hálux, até porque nós queremos aqui uma recuperação do cérebro e por isso vamos usar todos os recursos disponíveis no sistema. Vamos então agora a como estimular cada uma dessas áreas. Você deverá dar estímulos por 10 ou 15 minutos, mais ou menos, em cada um dos hálux, ou seja, dedão do pé. Faça um trabalho bem minucioso, região por região, com esse movimento que nós chamamos de minhoquinha. Hipotálamo. Essa é uma área do cérebro que deve receber uma atenção especial. Você vai trabalhar mais ou menos 1 minuto em cada hálux. Ponto álgico dos nervos também deve ser trabalhado para auxiliar no reequilíbrio do sistema nervoso central como um todo. A coluna cervical ela fica na lateral interna do hálux ou do dedão. Faça movimentos de minhoquinha por aproximadamente 1 minuto em cada um dos pés. A musculatura do pescoço é tanto na área plantar quanto na área dorsal e laterais. Você pode fazer esse trabalho de laterais e dorsal e plantar. Laterais você pode pegar com 2 dedos, dorsal e plantar. Você vai trabalhar assim também. Dorsal e plantar, laterais. Dorsal e plantar, laterais. Dorsal e plantar e laterais. Ponto do ombro. Você vai usar uma técnica chamada como serrote, usando a lateral interna do seu indicador para fazer movimentos para frente e para trás, ou com ele dobrado na lateral externa do pé. Você vai encontrar mais ou menos no meio do pé, na lateral externa, um buraquinho. Ele fica logo após a epífise proximal do metatarso, por uma linguagem mais técnica. Você deve ficar nesse ponto 1 minuto em cada pé, mais ou menos. O ponto de tensão, ele fica abaixo do maléolo externo. Na verdade, é bem na quininha do maléolo externo. Fique nesse ponto também por aproximadamente 1 minutinho. Circulação sanguínea, primeiramente você deve encontrar os metatarsos. São esses ossos que ficam mais ao centro do pé, são os mais longos. Então nós temos aqui 4 canaletas que ficam entre os metatarsos. Entre o primeiro e o segundo, entre o segundo e o terceiro, entre o terceiro e o quarto, entre o quarto e o quinto. Então, para estimular a circulação sanguínea central, você vai fazer minhoquinha com uma média pressão. Então, vamos pensar assim, de 1 a 3, uma pressão 2. Mais ou menos esse movimento que você vai fazer, então. É importante salientar que o fato de darmos um bom resultado para um paciente não é garantia de que nós iremos dar resultados extraordinários para todos, até porque a reflexoterapia ela tem por objetivo estimular o organismo do paciente a usar os próprios recursos. Então nós não temos certeza se tal paciente que estamos atendendo ou uma pessoa de nossa família tem de fato tantos recursos assim disponíveis. O que eu posso lhe garantir é que você com certeza vai entregar algum resultado muito bom para essa pessoa. Eu espero que você tenha gostado desta apresentação e fico à sua disposição para tirar dúvidas no caso de recuperação de pacientes que sofreram lesões neurológicas. Um abraço. Tchau, tchau.